E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E já vai deixando o like aí para poder fortalecer o nosso trabalho. E vamos aí rumo aos 100 mil inscritos. Vamos fazer do Radiologando o primeiro canal de radiologia do Brasil a atingir a marca de 100 mil seguidores. E eu espero contar com você nesta. Bom, a pedido de muitos inscritos, iremos falar hoje sobre a câmara escura e a câmara clara, um ambiente aí que é totalmente voltado para a radiologia convencional. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, como sabemos, na radiologia existem várias modalidades, técnicas e especialidades médicas. Na técnica de raio-x, até mesmo de mamografia e até mesmo odontologia, existe aí o processamento radiográfico, que por sua vez é realizado dentro de uma câmara escura e posteriormente avaliado na câmara clara. O que acontece? Esses ambientes, por sua vez, eles são separados, mas eles ficam muito próximos e até mesmo em alguns serviços eles dividem a mesma parede. E o que acontece? A câmara escura ela possui uma adequação, uma estruturação voltada especificamente para o processo de revelação. Claro que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar o processo de revelação manual, exceto se for na radiologia odontológica, que ainda assim, em alguns serviços já é digitalizado, mas também, na maioria dos casos, é realizado o processamento automático com processadoras, no qual constitui-se aí em basicamente 4 etapas: revelação, fixação, lavagem e secagem, na respectiva sequência. O ambiente da câmara escura, primeiro, as paredes, o ambiente, ele não precisa ser escuro, preto, a cor preta. Ele precisa ser pintado por uma cor bege, que segundo a ainda vigente portaria 453, é mais ou menos aí em tons pastéis, ou seja, se assemelha ali à cor bege, que por sua vez também deve ser seguida por um piso específico. Não pode ser qualquer piso, qualquer tipo de material a ser utilizado. Tem que ser um material, um piso que seja antiderrapante, anticorrosivo e antideslizante, para evitar com que o profissional sofra algum tipo de acidente durante o processo. Até porque nesses ambientes é utilizado e manuseado químicos reveladores, como o revelador e o fixador. Existe também dentro da câmara escura um exaustor, que por sua vez serve para poder manter uma ventilação contínua e adequada daquele ambiente, para poder tirar aqueles aerossóis que ficam disponíveis e dispersos para o meio externo e assim não prejudicar tanto a saúde do trabalhador. Vale salientar também que além do exaustor, existe uma luz de segurança. E você sabe dizer qual é a cor e a potência máxima dessa luz? Pois bem, a cor é uma cor âmbar, que por sua vez se assemelha do vermelho. E a potência máxima dessa lâmpada, por sua vez, tem que ser de até 15 watts. E também deve estar a uma altura mínima de 1,20 m do ponto no qual você vai manusear o filme radiológico, para evitar com que essa lâmpada possa velar o filme radiográfico. Como vimos aí no vídeo passado, o filme radiográfico ele é totalmente sensível à luz visível. Então essa luz vermelha, por mais que ela não vele o filme, por mais que ela não vai ali prejudicar o filme radiológico, mas se ficar exposto por muito tempo, vai sim começar a criar alguns níveis de densidade óptica no filme, o que vai gerar o quê? Artefato ou corpo estranho? Se você falou artefato, sua resposta está correta. Então, além dessas características da câmara escura, temos que ter aí um ambiente adequado para que a gente possa se locomover, para poder recarregar o chassi e até mesmo guardar o filme. Nota, a luz de segurança ela não deve ficar ligada por todo momento durante o processo de revelação. É importante que ela seja ligada em apenas alguns momentos e assim auxiliar corretamente o profissional a realizar todas as atividades. Saindo da câmara escura, a gente entra na câmara clara, que por sua vez é um pouco mais simples. Não precisa ter o piso antiderrapante, não precisa ter toda a luz de segurança e exaustor, mas sim ainda precisa ter uma vedação contra a luz externa. Por quê? Dentro desse ambiente da câmara clara, nós temos aí disponíveis os negatoscópios, que por sua vez são acessórios específicos no qual a gente deve avaliar a radiografia. Então, se a gente tiver a entrada de luz externa,
pode interferir diretamente a avaliação da qualidade da imagem durante esse processo. Então, basicamente, a câmera clara ela não precisa ter tantos requisitos. Simplesmente ser um ambiente favorável, que não tem entrada de luz externa e que tenham ali negatoscópios para poder o técnico ou o tecnólogo avaliar as imagens feitas. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui e eu espero que você tenha entendido tudo direitinho. Mas caso você ainda tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Nos siga também nas redes sociais, @Radiologando e @IgorJuliuProf. Lá nós temos conteúdos todos os dias e você aí não vai querer ficar de fora dessa. Também não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, já deixar o like aqui no vídeo. Então eu te vejo nos próximos vídeos. Valeu!